Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Fique comigo nos próximos minutos, tem uma palavra de Deus para a sua vida. No livro de Salmos, capítulo 127, no versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Gostaria de falar um pouco sobre dependendo totalmente de Deus. O versículo que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, fala sobre a soberania de Deus no governo de todas as coisas. O seu significado enfatiza que o esforço humano é inútil sem a intenção providencial do Senhor. Há um autor cristão que diz: sem Deus você não pode, sem você Deus não quer. Eu gostaria de destacar que o esforço humano é inútil sem a intenção providencial do Senhor. O homem não pode realizar obra alguma sem a mão de Deus ao seu favor. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, o autor escreveu: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, Paulo fala sobre a graça de Deus que é suficiente para todos os homens. Uma graça que basta. Um poder que se aperfeiçoa nas fraquezas. Não quero pregar contra o esforço humano, mas gostaria de pregar em favor da total dependência de Deus. Esse versículo faz parte do Salmo 127, um salmo atribuído ao rei Salomão. No versículo 2 desse salmo, Salomão usa duas imagens para falar da soberania de Deus: a construção de uma casa e a proteção de uma cidade. Por isso ele escreve: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É fácil notar que, com o uso dessas duas imagens, nesse verso, o escritor bíblico tem em mente duas das principais preocupações humanas: o trabalho de construir e o trabalho de preservar. Mas ele também deixa claro que sem a ação do Senhor, ambos os trabalhos serão inúteis. É inútil o esforço humano sem a providência de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios, no capítulo 19, no verso 21, está escrito: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. No livro de Salmos, capítulo 121, no verso 2, a Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A primeira parte que eu gostaria que tratássemos aqui é: se o Senhor não guardar a cidade. Nos tempos antigos, uma boa cidade era sempre cercada de fortes muros e portões resistentes. Além disso, havia a vigilância constante das sentinelas, que eram capazes não apenas de montar guarda armada num posto, mas também de avisar o restante da força militar da cidade ao sinal de qualquer perigo. O trabalho das sentinelas na guarda de uma cidade
era algo fundamental. E se as sentinelas falhassem em sua tarefa, a cidade podia ser destruída. Além das sentinelas, as cidades também tinham suas próprias divindades. Os povos antigos, por mais que fossem pagãos, tinham a consciência de que dependiam de uma proteção que estava além de suas capacidades, além de suas forças, além de seus limites. Mas o versículo bíblico não diz: se os deuses não guardarem a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vez disso, o versículo diz de forma clara: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O título Senhor, normalmente escrito em caixa alta nas traduções em português, Senhor, indica o nome pessoa de Deus, Yahweh. Esse é o nome que Deus revelou em sua aliança com Israel ao tirar a nação do Egito. De fato, algumas cidades da antiguidade conseguiram alcançar a posição de capitais de grandes impérios. Porém, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito soberano do Senhor. Foi assim que Deus levantou, por exemplo, a Babilônia sobre o rei Nabucodonosor, ou a Pérsia sobre o rei Ciro. Mas sem a proteção divina, até mesmo uma imponente cidade, por mais poderoso que fosse o seu exército, podia ser conquistada. Foi assim com a cidade da Babilônia. Da mesma forma que o Senhor a levantou, o Senhor também a abateu. Pois o nosso Deus tem poder para levantar uma nação, mas também tem poder para abatê-la. O nosso Deus tem poder para levantar alguém, mas também tem poder para abatê-lo. No livro de Salmos, capítulo 75, versículo 7, a Bíblia diz: é Deus quem julga, a um rebaixa e a outro ele eleva. Ninguém pode levantar quem Deus quer abater, e ninguém pode abater quem Deus quer levantar. Aquela superpotência foi tomada pela coalizão medo-persa, de forma sorrateira e sem ter chance de esboçar qualquer reação. Está no livro de Daniel, capítulo 5. E a segunda parte que eu gostaria de tratar é: em vão vigia a sentinela. Após mostrar que o Senhor é quem de fato protege, Salomão olha para o trabalho das sentinelas da perspectiva divina. Então ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, o trabalho das sentinelas só pode ser bem sucedido se estiver apoiado sob a proteção divina. O trabalho de preservar é muito importante, é imprescindível. Há muitas coisas em nossas vidas que devemos procurar preservar: comunhão com Deus, família, relacionamentos, a própria saúde, uma vida em paz. Mas todo o sucesso desse trabalho de preservar coisas tão importantes para nós está nas mãos de Deus. Não podemos ignorar o fato de que esse versículo faz parte de um dos chamados salmos de romagem, que eram os cânticos de peregrinação. Isso significa que esse verso era parte das canções entoadas pelos peregrinos que se dirigiam à cidade de Jerusalém para participarem das festividades anuais. Então, quando os viajantes cantavam: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, obviamente eles estavam se referindo especialmente à cidade de Jerusalém. Essa era uma verdadeira confissão de fé em Deus. O povo judeu reconhecia que toda a preservação daquilo que era importante a eles vinha de Deus. Reconheciam que a segurança deles estava nas mãos de Deus. Por mais que alguém saiba se cuidar muito bem, a sua segurança está no Senhor.
Isso porque, à luz do que já foi exposto aqui, esse verso indica que a verdadeira proteção de Jerusalém não dependia da habilidade de suas sentinelas. Na verdade, antes de ser tomada pelos israelitas, Jerusalém era a fortaleza dos jebuseus. Era uma cidade praticamente impenetrável, mas mesmo assim, Deus entregou a cidade nas mãos dos israelitas sob a liderança do rei Davi. Não só construir e preservar, mas toda a vitória também vem de Deus. Além disso, a proteção de Jerusalém também não repousava na crença em falsos deuses ou em ideias místicas, como supostos poderes mágicos. Absolutamente tudo dependia do Senhor. Por isso, em outro salmo de romagem, podemos ler Salmo 121, versículo 4. A Bíblia diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Precisamos voltar a depender do Senhor em tudo. É tempo de reconhecer que dependemos de Deus. E a terceira parte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que isso significa? É verdade que esse versículo pode muito bem ser aplicado à vida do povo de Deus em qualquer época e lugar. Então, sim, dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é um princípio válido para nós aqui e agora. Porém, muita gente aplica esse versículo de forma completamente inadequada. Por exemplo, algumas pessoas acabam sendo negligentes com a segurança dos bens de sua família, alegando que eles estão sob a proteção de Deus e, portanto, não há nada que possa ser feito por nós. Sim, sem dúvida, tudo que temos está sob o governo do Senhor. Mas essas pessoas se esquecem que muitas vezes Deus cumpre os seus propósitos por meio de nossas ações. Deus muitas vezes cumpre os seus propósitos por meio de nossas ações. O esforço humano sem o favor de Deus é insuficiente, mas quando dependemos inteiramente do Senhor e nos esforçamos, encontramos o seu favor e graça. Dwight Lima Moody disse: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Precisamos dar o nosso máximo esforço sem se esquecer que tudo depende do favor de Deus. Isso quer dizer que muitas vezes a proteção do Senhor para com a família do cristão é cumprida por meio do cuidado e do zelo do próprio cristão. Você precisa cuidar do que Deus lhe deu e colocou em suas mãos. Além do mais, a própria história de Jerusalém mostra de forma clara esse princípio. Quando os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos nos dias de Neemias, houve grande oposição dos povos vizinhos que queriam impedir a obra. Inclusive, esses povos ameaçaram usar força militar contra os judeus. No contexto de construir e preservar, sempre vai haver adversidade. Mas sob a orientação do Senhor, os homens de Neemias seguravam as ferramentas de trabalho com uma das mãos e carregavam com a outra a espada para protegerem a cidade. Neemias capítulo 4. Isso significa que sob a disposição corajosa daqueles homens, Deus estava guardando a cidade e o trabalho deles não foi em vão. Quando alguém ou eu e você trabalhamos para construir e preservar, confiando inteiramente no Senhor, o nosso trabalho jamais será em vão. Então saber que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, não é desculpa para sermos negligentes. É tempo de colocarmos nossa confiança no Senhor. É tempo de trabalhar para construir e preservar, e o sucesso, o êxito ou a nossa vitória virá do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.